Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre collections na nossa disciplina de programação orientada a objetos, ok? Vamos lá então. Bom, uma pequena introdução aí, né? O Java, ele fornece para a gente aí estruturas de dados recorrentemente utilizadas, ou seja, temos aí como exemplos a fila, a pilha, a lista e hash, tá? São estruturas que vocês viram enquanto alunos, né? Lá na disciplina de programação de computadores 2, né? Só que lá vocês criavam essas disciplinas, essas estruturas, melhor dizendo, na mão, né? Ou seja, você pegava a linguagem C e criava uma lista, criava uma pilha, uma fila, né? Usando ponteiros ou mesmo sem ponteiros, né? Muito bem, a diferença é que agora essas estruturas já estão prontas para ser usadas, né? Basta você criar um objeto deste tipo, ou seja, do tipo da estrutura que você quer usar, e usar. Ponto final, tá? Não se precisa mais criar isso aí, já está pronto para ser utilizado, ok? Muito bem. Essas estruturas são denominadas collections, ou coleções, tá? Por quê? Porque nessas estruturas, né, numa filha, numa pila, numa lista, ou mesmo num hash, você coloca outros objetos dentro dessas estruturas, ou seja, você monta uma coleção de objetos, ok? Uma coleção, melhor dizendo, de objetos, ok? Muito bem. O programador aí as utiliza, né, sem se preocupar com a forma como forem implementadas, ok? Essa é a ideia, tá? Ou seja, está tudo pronto, basta criar uma variável daquele tipo, instanciar um objeto e usar o objeto, ok? Muito bem. Então vamos lá. Em Java, né, uma coleção é um objeto, tá? Ela também, né, é um objeto, ok? Pode armazenar referências a outros objetos, sim, né? A ideia é essa mesmo, ok? Como eu expliquei para vocês no slide anterior. Possui um iterator, tá? Que é um outro objeto aí, que na verdade ele é um mecanismo, né, que provê interação com os objetos que estão contidos naquela coleção, tá? Então o iterator, ele é um objeto que te permite navegar, vamos falar assim, pelos outros objetos e fazer algumas operações nesses objetos, né, que estão dentro daquela lista, daquela pilha, daquela fila, ok? E todo objeto do tipo collection, lista, pilha, fila, hash, possui um iterator já pré-criado, tá? Quando você instancia o objeto, você automaticamente também está instanciando um objeto interno que se chama iterator, tá bom? Muito bem. Aí os exemplos de coleções, né? Temos aí o hash set, o hash map e o array list, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho então de arranjos, tá? Arranjos nada mais são do que vetores, tá? Esse é o mesmo conceito de vetores, não tem nada diferente propriamente dito, ok? Então existe uma classe aí, né, que ela se chama, ela está lá no pacote Java útil, né, e ela chama arrays, tá? Na verdade, isso aí também é um pacote. Esse pacote aí, ele fornece alguns métodos estáticos para manipulação de arranjos, ou seja, de vetores propriamente ditos, tá? Dentre os métodos mais comuns, tá, nós podemos citar aí o sort, né, para ordenar elementos de um arranjo, o copy-off, que ele faz uma cópia de um arranjo, copia, né, um vetor para outro, tá? E o equals, tá, que compara aí dois arranjos, dois vetores propriamente dito, ok? Muito bem, vamos lá. Então aí vamos para um exemplo, né, de arrays, ok? Detalhe, gente, só para lembrar aí, né, esses vetores, perdão, esses exemplos, eles estão lá no meu site, tá? Ou seja, e vocês podem baixá-los, né? Eu estou com aí, ó, um link aqui para um PDF, tá? Mas vocês podem baixar o PDF lá no meu site, tá bom? Com os exemplos que eu vou mostrar aqui, tá ok? Muito bem. Então vamos lá. Ok, já estamos aqui no Eclipse, né? Então vamos fazer um novo software aqui, tá? Vamos criar um outro software aqui para a gente fazer alguns exemplos aqui do que foi falado, tá bom? Vamos lá então, Java, né? Java Project. Vou dar um nome aqui qualquer para o meu objeto, tá? Vou colocar aqui, ó, unidade 8, unidade 8, collections, e vou colocar isso aqui é o que? Arranjos, tá? Ok, muito bem, né? Só dar o finish, né? Aqui essa telinha aqui perguntar aqui, eu vou pedir para não criar, tá? Que isso aqui ele está perguntando se quer criar um novo módulo aqui.
tá? Não vou criar, tá ok? Muito bem. Pronto, criou o projeto aqui para mim, né? Falta criar a classe mãe. Botão direito, new, class, né? Aqui eu vou dar o nome dela de classe principal, tá? Opa, pacote não, na verdade sim. Eu até tenho que criar um pacote, né? Eu vou criar um pacote aqui que vai se chamar principal, ok? E o nome da minha classe também vai ser principal. Então, vou chamar a classe main, tá? Para ficar diferente do nome do pacote, só isso. Mas poderia ser principal também, sem problema algum. Sim, vou pedir aqui para criar também o meu método construtor, né? Perdão, o meu método main, tá? Finish. Então já criou para mim, né, a classe aqui, ó, dentro do pacote principal, tá? Muito bem. Então tá aqui a classe principal, já está aqui também, ok? Muito bem, vamos lá. Certo, então olha só, vamos começar aí nosso exemplo, né? Veja bem, esse exemplo que vou fazer para vocês aqui está lá no meu site, tá? Basta vocês irem lá depois e baixá-lo. Muito bem, então vou criar aqui int vetor 1, tá? Vejam que eu estou declarando um vetor e já vou instanciar ele aqui com alguns números, tá? Como é que eu faço isso? Dessa forma. Na verdade, vou instanciar com 5, vai ser com o mesmo exemplo que está lá, tá? Para ficar 12 e 7. Muito bem. Então, ok. E vou criar um outro vetor aqui, tá? Vetor 2, sem nada. Só vou declarar a variável, na verdade, né? Falando que ela é um vetor. Então já tem duas variáveis do tipo vetor aí. Vejam que agora eu vou fazer o seguinte: vetor 2 recebe arrays. Arrays, né? Vetor 2 ponto arrays, né? Arrays. Nossa senhora, agora cortou um pouco aqui, né? Pronto. Agora sim, vetor 2 recebe arrays.copyof. Copyof, né, é o método que eu falei para vocês, né? Esse método, ele tem dois parâmetros propriamente dito, tá? Ou seja, o vetor original, como a gente pode ver aqui, tá? E qual o tamanho do vetor original que você quer copiar. Ou seja, se eu quiser copiar, o meu vetor original vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Se eu quiser copiar só 2 elementos, basta eu colocar 2 aqui, tá? No novo tamanho. Se eu quiser copiar todos os elementos, basta eu colocar o tamanho do vetor inteiro, tá? Então, meu vetor original se chama vetor 1, né? Vou até escolher ele aqui, o vetor 1. Qual que é o tamanho do meu vetor original? Vou colocar aqui, ó, para não errar, né, vetor 1.length, né, que é o parâmetro aí, né, vamos falar assim, que me retorna o tamanho do vetor length, ok? Muito bem. Então vejam que aqui eu faço uma cópia, né, de vetor 1 para vetor 2, tá? Muito bem. Para eu fazer essa cópia aqui na mão, né, na unha, como o pessoal costuma dizer, eu teria que fazer um for aqui, né, copiando de posição por posição, tá? O copyof já faz isso para mim, ok? Inclusive vamos fazer um teste aqui. Olha só, se eu fizer um for aqui, né, for, posso fazer um for avançado, tá? Falando assim, ó, int, né, v recebe vetor, vetor 2, ok? Não precisava aqui, mas enfim, recebe não, né, de barra, 2 pontos, aí, fazer o que sistema de quintiliano, né? Não está configurado esse atalho, então eu uso esse aqui, esse salt, né? Só colocar aqui, ó, para saltar uma linha, tá? E imprimir um embaixo do outro aqui, mas ver, ok, pronto. Se eu mandar executar isso aqui, veja que eu estou mandando executar vetor 2, né? Então olha só, 5, 8, 1, 12, 7, né? Então copiou, né? O copyof funciona perfeitamente, tá ok? Tá aqui a execução. Muito bem, vamos lá. Continuando aí, então, né? Vamos testar agora então. Vamos ver se o equals funciona, né? Então eu posso fazer assim, olha, se arrays
o método arrays lá do pacote da classe, né, arrays equals. Aí eu tenho que passar dois vetores para ele testar, né? Opa. Primeiro eu vou falar assim, ó, vetor 1 e o segundo é vetor 2. Ele vai me retornar verdadeiro se forem iguais. Então eu vou colocar aqui se forem iguais, eu vou pedir para eles colocar aqui para mim vetores, imprimir na tela vetores iguais, tá? Inclusive tem até um erro aí lá no exemplo que eu deixei para vocês, iguais aqui está escrito errado, eu tenho que refazer aquele exemplo depois, tá? Caso contrário, né, else, então sysout vetores diferentes. Joia. Então vamos lá. Se eu executar novamente, eu executo vetores iguais, né? Ótimo. Ok? Por quê? Porque são realmente iguais. Tá? Ele testa se cada posição do vetor 1 é igual a respectiva posição no vetor 2. Se forem, então ele fala que os vetores são iguais. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Continuando, né? Vamos voltar aqui então. Joia. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o vetor 1 e vamos organizar o vetor 1 por ordem crescente, tá? Então o vetor 1 tem os valores 5, 7, 5, 8, 1, 12, 7, né? Vai passar a ter o valor 1, 5, 7, 8 e 12, né? Nessa ordem, ok? Muito bem, vamos chamar o método sort. Aí passar o vetor 1, ok? Vamos fazer até o seguinte, olha só, opa, ponto e vírgula ficou dentro da... Vou fazer até o seguinte, eu vou imprimir, né, o vetor 1 aqui, tá? Então antes de fazer duas impressões dele, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V novamente, tá? E na verdade eu vou imprimir ele assim, quer ver? Assim, tá? Porque a gente acho que é mais fácil de visualizar. Então aqui vai ser vetor 1, não vai ser vetor 2, vetor 1, vetor 1. Então é que eu vou colocar aqui até aqui assim, ó, pra gente entender. Sysout, né? Vetor 1 antes, ok? E aqui vetor 1, vou saltar um espaço aqui, arranha, né? Depois de ser organizado, tá bom? Pra gente ver que vai realmente mudar a ordem aqui. Eu vou tirar esses, vou comentar aqui, tá? Aqui e aqui, opa. Tem que comentar tudo, né? Opa, tô fazendo uma bagunça aqui no código, né? Vou comentar tudo aqui então, porque senão o else não funciona, né? E o código não funciona como um todo. Então vou fazer assim. Joia. Comentei aquela parte que estava imprimindo ali, tá? Só para não imprimir mais e não confundir a gente. Então veja bem o que a gente fez. Nós pegamos aqui e falamos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui imprimindo o vetor 1 antes dele ser ordenado, que ele vai ser ordenado aqui, ó. Estou imprimindo ele aqui, tá? Depois eu ordeno o vetor 1 e imprimo novamente, para a gente ver que ordenou mesmo, tá? Então vou executar. Tá aqui, esse aqui é o vetor antigo, né? Pronto, a gente podia ter até apagado a impressão lá também, mas agora deixa. É o vetor 1 antes, 5, 8, 1, 12, 7. Vetor 1 depois, 1, 5, 7, 8, 12. Tá? Então, isso aqui foi feito, o vetor 1 está desse jeito agora. Então, se eu testar agora, se o vetor 1 é igual ao vetor 2, vou apagar a impressão aqui do vetor 2 novamente, tá? Para ele não ficar... Tá. Agora, se eu fizer um teste, né? Esse mesmo teste aqui, ó, Ctrl C, né? Ctrl V.
apagar isso aqui, né? Ctrl C, beleza. Agora ele vai ter que imprimir para mim que os vetores são diferentes, né? Por quê? Porque os vetores têm os mesmos números, mas as ordens destes estão diferentes, né? Então aqui, ó, imprimiu para mim, ó, vetores diferentes, tá? Apesar de ter os mesmos números. Aqui tem o 1 e o 1 mesmo, né? Mas enfim, o 2 está desse jeito aqui, né? A gente pode imprimir o vetor 2. Vetor 2. Não, peraí, esse aqui é o 1. Vetor 1. Tanto faz na verdade, né? Mas enfim. Vetor 2. Não, na verdade não tanto faz não, porque se eu imprimir o 1 aqui em cima, ele não vai estar ordenado ainda, né? Mas enfim, vamos lá. Então, novamente, né? Tá aí, ó. Então o vetor 2 está com essas posições aqui, na posição 0 tem o 5, na 1 tem o 8, na 2 tem o 1 e assim por diante. Vetor 1 tem o 1 na 1, o 1 na 0, na verdade, o 5 na 1, o 7 na 2 e assim por diante. Então veja que ele falou para mim que os vetores são diferentes, né? Esse método aqui, equals, fez o teste e falou que os vetores são diferentes. Por quê? Porque apesar dos números serem idênticos, né, ainda assim, o que acontece? Eles estão em posições diferentes, tá bom? Muito bem. Então a gente viu aí também, né, que o método sort funciona para ordenação, tá? Muito bem, vamos lá então. Bom, basicamente é isso então, tá? Eu falei aqui, eu fiz para vocês aqui o for avançado, né? Ou for each, como preferirem, né? Que é esse for aqui, ó, tá? Acho que vocês não conhecem o for avançado ainda, ok? Cadê ele aqui, ó? Tá vendo? Esse for funciona da seguinte forma: você coloca uma variável do tipo do objeto que está armazenado no vetor, que no caso não são objetos, né? São números inteiros, ok? 2 pontos e o vetor, tá? Ou o ArrayList, qualquer tipo de collection, na verdade, tá? Aí esse for, você não precisa colocar um contador variando da posição 0 até o final do vetor, tá? Porque ele percorre o vetor como um todo, ok? É isso que esse for avançado faz, tá? Então, o que acontece? Ele percorre o vetor como um todo, tá? E vai jogando aqui. Ele entrou na posição 0, joga o valor para a variável v aqui. Aí eu entrei aqui, ó, imprimi o valor da variável v, fiz a iteração, voltou aqui em cima. Entrou na posição 1, pega o valor da posição 1 e joga para v. Entrou aqui novamente, imprimi o valor de v novamente, fiz a iteração, voltou aqui em cima, e assim por diante até acabar com todos os itens que estiverem no vetor, ok? Muito bem, é assim que funciona. Nós vimos aí então que todos os métodos que foram falados foram testados, né? Eles são eles, né? O equals, né, que testa aí 2 vetores se eles são iguais ou não, tá? O método sort, que ele ordena um vetor, tá? E por último aí o copy of, né? Tá aqui o copy of, que copia de um vetor para outro. Muito bem, então é isso, tá? Vamos voltar lá para os slides. É isso, olha só, voltamos aqui para os slides, né? Então aí, agora nós vamos entrar em listas. Só que eu já vou encerrar essa aula por aqui, tá? Ela já está com 20 minutos, então acho que é um tempinho bom aí, ok? Eu vou fazer 4 ou 5 aulas então aí, né? Uma para arranjos, que foi feita aí, que é essa aqui primeira, tá? Da unidade 8. Vou fazer uma outra com lista, outra com fila, outra com pilha, conjuntos e mapas, tá bom? Aí vão ficar picadinhos assim, eu acho mais fácil de assistir, tá ok? Então nós encerramos por aqui. Obrigado a quem me acompanhou até esse momento e até a próxima aula. Tchau, tchau.